Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da recaída sem uso. A questão aqui é a seguinte: é possível recair sem usar drogas ou álcool? Essa é a questão. E existe uma outra questão também que eu coloco agora. É possível usar drogas ou álcool sem ter recaído? Duas questões interessantes. Primeiro, a gente precisa entender que o processo de recaída, na verdade, é uma pirâmide, né? Não é um fato. Quando a gente usa recaída, muitas vezes a gente está usando de uma forma atécnica, né? Porque a recaída não seria apenas a reintoxicação. A recaída é uma pirâmide, né? Um processo de recaída que tem uma sequência de atos, onde o último ato é a reintoxicação física da pessoa, certo? Bom, nessa pirâmide de recaída, quando ela completa determinadas etapas, nós podemos dizer que ela está recaída emocionalmente. É chamada recaída emocional. Ela não usou drogas ou álcool, mas ela já está recaída. Então veja que interessante. A pessoa recaiu, mas ainda não usou drogas e álcool, certo? É chamada recaída emocional, tá? Esse é um primeiro ponto. Então existe a recaída sem uso de drogas ou álcool. Segundo ponto, muito relevante. A pessoa pode ter usado drogas ou álcool e não estar recaída. Existe essa possibilidade? Existe. Basta você imaginar alguém que um abstêmio, né? Alguém que veio de um processo de adicção, que está em abstinência há um bom tempo e que sofreu um acidente de moto e foi hospitalizado. E nessa internamento hospitalar, ele teve que fazer uma cirurgia e tomou determinadas drogas, como morfina ou algum estimulante, né, alguma anfetamina, que ele teve que tomar durante a cirurgia ou logo após. Né? Então veja só, ele usou drogas, certo? Mas ele não está recaído. Isso é muito comum, essa confusão, certo? Alguns abstêmios entendem que teriam recaído, mas não é real, certo? Porque ele não passou pela pirâmide de recaída, não houve o processo de recaída. Né? O que houve foi uma introdução direta de drogas nessa pessoa sem ela ter recaído. Veja que isso é muito comum, não só em acidentes de trânsito, existem vários fatores. Né? As famosas rape drugs, né, que eles chamam, são as drogas de estupro. Né? São o Boa Noite Cinderela, alguém que está em algum local e vai tomar um refrigerante e coloca um sonífero, né, nesse refrigerante. Esses soníferos normalmente são benzodiazepínicos, né? Ou seja, são drogas. Mas essa pessoa não sabia que ela estava ingerindo drogas, né? Ela estava ingerindo um refrigerante. Essas drogas são utilizadas normalmente para praticar violência sexual contra mulheres, mas são também utilizadas como uma forma de violência para praticar roubo, né? Aqui é chamada uma forma de violência indireta, né? Onde eles não aplicam uma violência direta contra a pessoa, né? Mas utilizam uma forma de restringir a possibilidade de reação da vítima, né? Então, veja, essas drogas também, quando a pessoa usa, né? Ela se reintoxicou, né? Sem ter recaído. Então, veja que interessante. Existe a recaída sem uso, né? Que a pessoa pode estar recaída emocionalmente, por exemplo, mas não usou ainda. E existe a possibilidade da pessoa ter usado e não ter recaído, que é no caso de internação hospitalar, no caso de, de crimes, né, onde dão drogas para essa pessoa de uma forma camuflada. Né? Então veja só, isso tudo está ligado ao princípio da recaída sem uso. Tá? Eu deixo aqui o material disponível, né? É bem simples de entender. Né? Eu só gostaria de destacar essa frase. Ó. É comum afirmar que a recaída emocional é uma reintoxicação psicológica, enquanto a recaída real, né, é apenas a reintoxicação física. Então, existe essa distinção da recaída sem uso, né, uma recaída psicológica, uma recaída emocional, existe a reintoxicação física. O que ocorre é que muitas vezes a gente utiliza o termo recaída para reintoxicação física, certo? E por causa disso,
alguns doutrinadores entendem que a recaída é um ato, é um fato em si, porque eles entendem que a recaída é reintoxicação, certo? Se você entender que recaída é reintoxicação, ela é um ato, ela é um fato em si. Se você entender que a recaída é um processo, uma sequência de atos, onde o último dos atos seria a reintoxicação, então a recaída não é apenas aquela reintoxicação em si, mas sim um processo. Eu gosto de pensar a recaída como um processo que me parece mais lógico, mais racional, né? E quando a gente estudar recaidologia, né, que é um termo proposto pelo terapeuta José Plínio do Amaral Almeida, é, nos estudos sobre o processo de recaída, a gente vai estudar isso com mais detalhe. Tá? Mas esse é o princípio da recaída sem uso, e também existe o uso sem a recaída, certo?